Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra em direto de Lisboa, com um homem que foi tetracampeão pelo Futebol Clube do Porto e capitão do Benfica, João Manuel Pinto. Obrigado Bom dia, pela presença. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Estar contigo e falar de futebol e falar de história, certamente vamos passar de muitas Falar de coisas. bola. E de bola acima de tudo, que é uma coisa que nós também E vou gostamos. começar com 3 palavras. A Zinhaga dos Alfinetes. Oriental, não é? Que tal? Fantástico. Bom clube. Projetou-me muito e agradeço muito. Eu adoro aquilo. Adoro aquilo tudo. A envolvência, o estádio. Não sei se na altura era pelado ou se Era era pelado. Ainda era pelado. Portanto, foram. Eu acho que, e voltando um bocadinho só atrás sobre a minha vida, né? Como apareço no futebol. Eu apareço no futebol muito tarde, Rui. Muito tarde. Eu só comecei a jogar futebol aos 14 anos. Lá, no Oriental? Ou... Não. Na rua. Fui descoberto por uma pessoa que me viu a jogar a bola na rua. São os tais talentos que havia na altura. Hoje não temos isso. Hoje, infelizmente... Eu acho que não podemos dizer que é infelizmente. Eu acho que é felizmente, porque hoje, com tantas academias que temos agora à sua disposição para pais, mesmo para aqueles jovens que não têm tanto talento, mas têm oportunidade, condições que nós não tínhamos na altura. Não vi nada disso. Não tínhamos. A rua, onde havia um espaço, as balizas eram, muitas delas eram as mochilas, outras eram pedras, claro. E jogávamos entre amigos. E quem é que te viu? Quem foi a pessoa? Uma pessoa que me descobriu, que me viu, que falou comigo, nem sei quem era, sinceramente não. Só disse que se eu gostava de jogar no clube onde eu vivia, que era em Chelas. Foi aí que eu comecei a jogar a bola. E eu disse, olha, e sabe que naquela altura os pais tinham um papel muito importante. Tomavam muitas decisões e nós tínhamos que falar com eles, e eles sim ou não, ponto. Hoje felizmente, está melhor. Hoje, os talentos, os pais, estão disponíveis. Mas naquela altura era complicado tu ires ter com o miúdo e dizer, olha, vens para aqui jogar. Não era assim. E o meu pai, sim, certamente que sim. E assim foi. Futebol de 11? O futebol de 11. Eu comecei a jogar com 14 anos. Nos Chelas, depois estive nos Olivais. Mas foste lá aos testes de captação? Entraste nos Chelas? Sim, cheguei lá, já tinham falado comigo, tinham visto, olha, e pronto, isso foi tudo muito, muito rápido. Comecei a treinar e disse, ok, tal, pronto. E ali foi, comecei a dar os pontapés. E jogavas aonde, em que posição? Médio centro. Médio centro? Sempre fui médio centro. Oh. Eu jogava médio centro. E gostavas? Eu gostava muito. Só que lá está, e tocaste num clube que foi no Oriental, onde realmente aí eu tive um treinador. A minha evolução no futebol é muito rápida, Rui. Muito rápido. Reparei. De ano a ano eu fui para clube. Eu comecei a jogar com 14 anos, eu não sei se foi 14 ou 15, isto agora tínhamos que recuar aqui, fazer, mas eu estive no Chelas, os Chelas fui para os Olivais, Sei. e depois fui para o Oriental, nos Júniores. E comecei a jogar nos Júniores do Oriental. Tive um treinador que olha, vai jogar aqui a defesa, eu preciso hoje daqui jogar a defesa, então recuei para a defesa e nunca mais cheguei. E quem era esse Estava no treinador? treinador. Não, também não. Lamento mesmo, às vezes são coisas que nós não devíamos eu nunca esquecer, compreendo. nunca. Sim. Mas falha minha, mas sei que era negro, um treinador negro. E tinha o Barão como treinador principal do O Oriental. do Sporting, aquele que foi campeão pelo Sporting. Okay. E no jogo, nunca me esqueço, fomos jogar ao Algarve contra Quarteirense. Não, Olhanense. Okay. Contra o Olhanense. E o Barão, havia nessa altura uma lesão, um castigo, 2 centrais. E então o Barão, buscar aquele miúdo, e teve a coragem e lançou-me neste jogo. Nunca mais tive equipa. Nunca mais. E estamos a falar de meses. Mas lembras-te desse momento? Lembras-te desse jogo? Foi. Nervoso. Muito nervoso. Nós estávamos a falar num campeonato
Era a segunda B? Não. A segunda, sim, do Campeonato Nacional da segunda B, Ok. que é hoje a segunda Liga. Sim. Ok. Estamos a falar de um miúdo de 17 aninhos que jogava nos Júniores, nos Distritais, em Lisboa, no Oriental, pelado, assim de repente, jogas na primeira equipa do Oriental, onde tinhas uma referência, o Barão, e depois tinha alguns jogadores com algum nome ainda, e eu, miudinho, cru, isolado, sem conhecer ninguém, faço uma viagem de autocarro com a equipa toda para o Algarve, contra o Olhanense. Portanto, foi tudo muito rápido. Joguei, empatámos, correu bem, muito bem. Aquém daquilo que eu ia, estou nervoso, mesmo nervoso, eu nunca mais me esqueço, mesmo no aquecimento. Parece que a bola tocava-me nos pés, saltava a bola, parece que me picava. E isto foi tudo muito, muito rápido, Rui. Muito rápido. Em meses, de repente, comecei a jogar sempre pela equipa principal, comecei a ser dar nas vistas. Apareceu a Académica de Coimbra, apareceu o Belenenses, apareceu o Clube do Norte, primeira divisão. E queriam falar comigo, lá está, e volto outra vez. Queriam falar comigo, disse: não, falem com o meu pai. E eu estudava. Eu andava na escola, já andava na escola. Até que, quando comecei a jogar pelo Oriental, quando eu subi à primeira equipa, os estudos começaram a ficar para trás. E o meu pai pagava-me. Eu estava numa escola onde se pagava, um externato. Sim. E eu faltava às aulas, como é óbvio. E o meu pai veio ter comigo, simples: olha, não, tu anda aqui a pagar e tu faltas às escolas, Claro. vais trabalhar comigo. Vais na mesma ao futebol? E fui trabalhar com o meu pai. O meu pai era carpinteiro. Fui com ele para as obras. Levantava-me, em vez de gostava muito de levantar para ir para a escola, levantava mais cedo para ir para o trabalho. E acho que isso não é desprestígio nenhum, não tenho vergonha nenhuma, sempre o disse. É uma arte muito bonita, a profissão do meu pai. Só que era muito cedo. Não é? E fui, não tem problema nenhum. E fui com ele, aprendi algumas coisas. Ver o quanto é difícil, muitas das vezes, nós às vezes nos queixamos muito e vejo ainda hoje pessoas a queixarem-se, algumas profissões, difícil, estas profissões quando andas na construção civil, mas fez-me de alguma maneira ver que o quanto é beleza nesta profissão, e fez com que eu também, no futebol, o meu pai me desse essa oportunidade e me deixasse. O meu receio era que o meu pai: não vais para a escola, Claro. também não vais para o futebol. E assim foi. E no espaço curto, foi tudo muito rápido. Chegar, apareceram clubes, a primeira clube a aparecer foi a Académica. Que engraçado. Veio ter comigo. E a primeira coisa que a Académica me pergunta nem foi se gostavas de ir para a Académica, se tinhas medo de jogar na Académica. Não, foi: quais são os teus estudos? Pois, está bem. Escolaridade. Sim. E eu, bom, tenho o 9º ano. Ok, está bem. Isto assim. A gente depois diz alguma coisa. Bizarro. Futebol, ok. E perguntar-me pela escola. Bom, apareceu o Belenenses, semana depois. E o Belenenses mostrou-me bastante um interesse. E pronto, fui para o Belenenses. Cheguei ao Belenenses. Ok. Fui para o Belenenses logo nesse ano, no final da época. Apanhei um treinador brasileiro. Disse-me: olha, tu precisas de jogar. Precisas de jogar. Ainda és novinho. Bom, Eu acho que tu, naquela altura, tu jogar na primeira divisão com miúdos, que era eu, que era um miúdo, Sim. 17 anos, claro. era difícil. Claro. Muito difícil. Óbvio. Muito difícil. Hoje já não é assim. Pois, eu Hoje sei. já querem os miúdos. Porque hoje o futebol é um negócio. Mas tu chegaste a treinar com a equipa principal desse Belenenses? Estive no Belenenses na pré-época, fiz a pré-época toda, mas depois... Quem é que era a equipa, por exemplo? Lembras-te de algum jogador assim? Lembro do Oliveira, o António Oliveira, o capitão. Lembro-me... Aquele central que jogou no Mundial do México? Sim. Ei, é sério? Ainda apanhei. Tive, sei lá, tive o Teixeira, tive, sei. sei lá, o Guto, que era um brasileiro. sei. Tive alguns jogadores que ainda que... Pronto, só que eu precisava... Pré-época Só que Pois. eu precisava realmente de... Acho que o Belenenses tinha... Aliás, o Belenenses, na altura, era a 4ª melhor equipa de Portugal. Pois, percebo-te. Sim. Ok?
e estar no Belenenses, fantásticas condições, um clube emblemático, é o que é chamado os velhos do Restelo. Sim. Depois o treinador disse-me, olha, se calhar vamos te emprestar, porque tu precisas aqui de algumas coisas. E eu, ótimo, ok. E foi. Quem mostrou-me interesse. Eu, por acaso, eu tive uma geração de treinadores fantásticos, de ex-atletas, de grande nome. O Barão, depois do Barão veio o Fidalgo, O António Fidalgo, guarda-redes. guarda-redes, Ok. que estava no Cameirense. Foste para lá. E fui para lá. Fiz uma época extremamente muito boa. E subimos Sempre a jogar? sempre a jogar. Ele acreditou em ti, então? Acreditou em mim. Na segunda de honra? Na segunda divisão, sim. Na segunda divisão. Subiram? Na altura era a segunda divisão, estávamos no Cameirense, e subimos. Foi quando subiu, ficamos em primeiro. Nós temos aqui uma história muito gira, em que o Fidalgo, as coisas não estavam a correr bem. Ali meados de janeiro, mais ou menos. Estávamos em sétimo, sexto, uma coisa assim. As coisas não estavam a correr bem. E o presidente era o Nabeiro, claro. O filho, ou o pai. filho, era o pai. Mas o filho já andava ali, Ok. já, mas o pai. Ok. E o João Nobeiro, que era o filho, uma vez, nessa semana, perdemos um jogo em que nada nos correu bem. Nós tivemos um acidente, nunca mais me esqueço, um acidente de autocarro brutal. Violento mesmo, muito violento. Vocês, não equipa? sofremos, sim. Nós, O autocarro equipa. do Cameirense. Sim, um acidente extremamente muito violento, em que fomos jogar contra também uma equipa que estava em primeiro ou segundo lugar e nós perdemos 3-0 ou 4-0. Não foi difícil. Penso que ficamos um pouco traumatizados na forma do acidente. O carro que atravessou a nossa frente e abarrou aquilo, foi tudo, pisou mesmo. Pisou. Mas houve feridos? Sim, gravíssimos mesmo. Foi uma senhora. Bom, nisso nós vimos, fomos para o jogo, perdemos. E quando voltámos, normal, tristes, desilusados, sei lá, pesado a derrota. E depois, no dia seguinte, soubemos que o treinador ia embora, o Fidel. Foi embora. Foi embora e nós ficamos a treinar com um adjunto. Mas nessa semana não estava lá o João Naveiro. Tinha ido não sei por onde vocês, mas para fora do estrangeiro. Na quinta-feira, ele chega ao estádio e não viu o Fidalgo. Não viu o Fidalgo. O Fidalgo. E nós também ficámos. O que é que se passa aqui? Então o Fidalgo. Nós ouvimos isto. Então, o Fidalgo foi embora. Tínhamos um diretor que era o Pedro. Não sei se vocês se lembram, Pedro Murcelo. Claro, Murcelo, que era sei. um diretor. Sei quem é. Vice-presidente. Sim. Mandou embora sem consultar. Foi. E ele... o que é que se passa aqui? Tu, o Fidalgo. Não, fui embora. Quem te mandou mandar embora? Quem é o presidente aqui sou eu. Vais ligar ao Fidalgo para vir hoje. Hoje tem que aparecer aqui. E ele veio. Ligou, veio, voltou a ser o treinador outra vez. E a partir dali, ganhamos todos os jogos. Todos, Rui. Subimos divisão. Ganhamos todos os jogos. Fora, casa, todos. Vocês tinham um avançado que era o Juvenal, né? Que marcava gols todos os dias. Incrível. Como é que ele não foi um nome mais... Lá está. Eu acho que muitas vezes é a oportunidade. Mas era bom em quê? A concluir? Era o quê? A finalizar era fantástico. Cabeça, esquerda, direita? E era um para já, experiente. Alto, como eu. Qualidade. Era um avançado que merecia estar na primeira divisão. Devia ter tido mais oportunidades. Tivemos um Sousa, não sei se vocês também lembram de um Sousa, um médio centro. Fortíssimo. Tínhamos uma boa equipa. Equipa muito interessante. Mas e subimos divisão. Mais uma vez consegui subir divisão por um clube que nesse ano foi quando foi a mudança da segunda divisão para a segunda honra. Ok. Tá bem. E o Cameirense sobe para a segunda de honra. Ok, está bem. E tu Não, ficas para a segunda de honra? volto ao Belenenses. Voltas para ficar? Volto para ficar no Belenenses. E o treinador era o mesmo, brasileiro, ou já era outro? Não, apanhou o Abel Braga. Abel Braga? Grande treinador. Treinador excelente. Ficou Qualidade. contigo logo? Ficou comigo. Não era titular porque eu tinha Rui Gregório, Teixeira, o Guto. Centrais muito bons. Ok. Muito bons, com muita qualidade, com muita experiência. E foste entrando de vez em quando ou não?
tenho aqui uma história muito engraçada a contar, mas foi quando entro no Belenenses, já ia mais preparado, como é óbvio. Claro. Com mais vontade, Óbvio. oportunidade, isto é a primeira divisão. Portanto, para Pois, e reparares, vai jogar na primeira divisão, ainda por cima. para reparares, num espaço de 4 anos, eu acho que foi 4 anos, em 3, 4 anos, eu estava na primeira divisão a jogar. Um miúdo que jogava na rua. Não é fácil, Rui. Acredito que não é fácil hoje em dia tu teres esta capacidade de que, eu conto esta história, por exemplo, eu era um miúdo que andava na escola, faltava às aulas, ia ver os treinos do Benfica. Era. Fui pedir autógrafos aos jogadores. Lembro-me do Silvino. Guarda-redes. Mais tarde, Silvino é meu colega no Porto. No Porto, sei. Portanto, são histórias que a gente às vezes diz assim: como é possível isto acontecer-nos? Como é possível isto? Diz mesmo ao treino do campo número 2 ou dentro do estádio? Não. O campo número 2, que eles Claro. saíam. Sim. Aquilo, antigamente era assim: saíam e a gente estávamos ali fora e davam um autógrafo. Era mais um para ele, não é? Como é óbvio. Para mim, feliz da vida. Porque o Silvino? Porque estava ali a mão de semear ou era uma coisa fisgada tua? Não. Foram muitos jogadores. Okay. Só que o Silvino foi meu colega. Eu cheguei com o Silvino. Claro, sim. Podia ser, eu lembro do Magnussen, o Riáguas. Eu pedia, Carlos Manuel, eu pedia autógrafos a essa gente toda. Né? Hoje sou amigo de Carlos Manuel. Portanto, são Veloso, jogadores míticos, claro, diamantinos. E tu, de repente, um miúdo que faltava à escola para ir pedir autógrafos aos jogadores, porque eu era benfiquista, e de repente, em 3 em 4 anos, estás na primeira divisão e começas a levar aquilo um pouco mais a sério. Claro. Quando tu andas ali só porque, pronto, serei mais um jogador aqui nestas camadas jovens a jogar por aqui e que gosta, e que não faltava nenhum treino. Nos platos, frio, chuva, calor, sempre disponível. Não falhava um treino. Isso não era assim. Felizmente hoje isso não acontece, que eu hoje sou treinador e sei como é que as coisas funcionam. Muitas vezes nós recorremos e precisamos de jogadores da formação, esquece. Então, não tem vontade. Não tem vontade? Não tem vontade. De quê? De jogar na equipa principal? Irem aos treinos? Treinar? De treinar, aos treinos. Porque é pesado, porque é intenso, porque são jogadores mais duros. E o jovem... Falta-lhes muito às vezes isto. Falta-lhes a vontade, a garra. Nervo. Muito. Fibra. Não enfim, há, tantas... E que não há. tantas palavras. Porque eu tenho só realmente treinado clubes distritais e campeonato de Portugal. E muitas das vezes tu recorres a jogadores que precisas das camadas jovens. E eu falo com o treinador das camadas jovens ou com o coordenador da formação e penso 2, 3 jogadores, mas isto está difícil e tal. Então, mas dizem que têm testes. Bom, cada vez que eu pedi, todas as semanas tinham testes. Isto só me leva a crer que os miúdos são miúdos que não têm essa capacidade, não têm vontade, não têm aquela garra, aquela determinação, não, eu quero. É para treinar. Rui, eu muitas das vezes eu treinava, eu estava no júnior e às vezes ia jogar. Lá está, o Barão chamava 2, 3 miúdos ou 4 para treinar. Claro. Para fazer treinos conjuntos ou para fazer treinos do que fosse, que era preciso para complementar a equipe. Eu não dormia, né, no dia anterior. Mas eu sabia que era só para treinar. Mas o facto de tu estás a treinar com os Xanders, o facto de estares... Eu não conseguia dormir. Eu queria estar. Portanto, é como eu te digo. São coisas que eu não esqueço. O Belenenses foram 3 épocas bonitas, 3 anos bonitas. Sempre Abel Braga, 1 ano e meio. Depois do Abel Braga, entrou um treinador português. Foi dos menos que eu tive oportunidade. Marcou-me pela negativa. José Romão. Ok. Mas nós não podemos ser críticos, nós não podemos falar mal. Nós entendemos que muitas vezes não é fácil. Mas não foi fácil quando fizeste uma época extremamente tão boa, uma época anterior, e um ano seguinte também, que és titular. Realmente eu passei ali um período muito difícil, Rui, muito complicado, porque também é responsabilidade minha. És novo, queres ir à noite. Era? Sim, gostava muito. Mas ia perguntar-te em Campo Maior se ias para a Espanha ou não, porque muitas a tentação é grande, não é? E vou-te dizer, e muitas vezes, e sempre com o meu treinador. Porque nós éramos as únicas pessoas de Lisboa. De resto era tudo alentejano, tudo ali.
E eu vinha com ele para Lisboa, que eu, às vezes eu ficava nos meus pais, ia com ele e vínhamos sempre os dois. Ok. E muitas vezes ele dizia: anda cá, onde é? Vamos até a Espanha. Lá ia com ele, íamos às compras de Corte Inglês. Sim, sim. Eu ia muitas com ele. Mas, E no Bolonense ias com quem? Ias com colegas de equipa? não, ia de autocarro. Muitas Não, vezes não, táxi, estou a dizer muitas sair à vezes. noite. Sair à noite, sim. E depois já comecei a ter carta de condução, depois já ia assim, às vezes, outras Ok. vezes ia com algum familiar, mas não ia todos os dias. Ah, Mas também, ia claro, em pontos que realmente. E foi difícil. Depois, eu lembro-me de um jogo. Tenho duas coisas muito giras do El Braga, e isto foi o que me marcou na minha vida. A primeira foi num jogo, no início da pré-época. Nós íamos jogar contra o Cruzeiro. Eu nunca mais me esqueci isso, Rui. Nunca mais me esqueço. E no Cruzeiro jogava um miúdo que chamava-se Ronaldo. Não me digas que é esse jogo. Sério? O Ronaldo. O primeiro gol de sempre do Ronaldo é com o Belenenses. Figueiredo na baliza. Sim. E o Bel diz-me assim: olha, João, Estás a gozar. vais apanhar o miúdo. Vais apanhar o miúdo que tem uma qualidade rápida. Não penses que vais olhar para ele que vais assim... é fácil, não é? Olha que um jogador do caraças. Eu nunca mais me esqueço disso. Está atento. Só disse ele. Não facilites em nada. Aos 20 minutos de jogo já estava cá fora. Ele tirou-me da equipa. Eu nunca mais me esqueço. O Ronaldo acabou comigo. Fez de mim gato de sapato. Um miúdo. 17 anos. Tinha 17 anos. Sei. Eu lembro-me perfeitamente do Ronaldo. Que grande jogo que ele fez. Ele arrebentou comigo. A luta estava... Isto porquê? Porque, curiosamente, na noite anterior, não saí à noite, mas fiquei toda a noite quase acordado. Isto porquê? Porque foi tal, não sei se lembram, uma coisa muito engraçada, que foi dada a notícia de que havia uma chuva de estrelas que ia cair nessa noite. Uma chuva de estrelas, e eu e a namorada, e fomos os dois, toda a noite, dentro do carro, ao pé da praia, à espera que caísse. Que eu nada. Não caiu nada. Portanto, curioso, depois tive jogo no dia seguinte, portanto, também ao final da tarde, e não correu bem. Isto foi uma das coisas épicas com o Abel Braga. Depois a segunda foi quando tu, mesmo nesse período, a titular, mas eu senti que não estava bem nos treinos, parece que andava ali, depois do jogo, as coisas não correram bem, porque é responsabilidade minha mesmo. Falta de oportunidade, não posso me queixar. O Abel Braga, uma vez, não me convocou. Pela primeira vez. De titular a não convocado. E a justificação que eu disse, falei com o meu adjunto, porque era muito raro falar com os treinadores principais. Nem tens que pedir a justificação nenhuma. Tens é que treinar e respeitar. Claro. E eu falei, porque é que não fui convocado? Disse, olha, quando puderes vais ali ao gabinete do economista. E eu fui ao gabinete do economista. Bati à porta. Sim, entra. E a primeira coisa que ele me diz logo: estás bem? Eu, não, isto é um bocado de coisa, mas sabes porque é que não foste convocado? E eu, não, mister. Ok, então toma lá isto. Leva isto para casa, uma cassete VHS. Na altura, cassetes VHS. Sim. Toma lá isto, vai para casa. Próximo treino, depois vem aqui ter comigo ao gabinete, está bem? Mas... E eu levei a cassete. O meu espanto quando meto a cassete era o meu treino. Ele gravou o meu treino. Horrível. Horrível, Rui. Horrível. Disse, não, isto não sou eu. Não, isto não sou eu. Mal demais. Ele fez um trabalho estrondoso. Espetacular. Toda a semana, sem saber que eu estava a ser filmado. Zero. Nunca imaginei que a Abel Braga me pudesse fazer aquilo. A Abel Braga fez-me aquilo, fez-me abrir os olhos. Eu acho que foi aí que ele aí sim disse, não, isto ou queres ou não queres. Ele, no próximo treino, fui ter com ele, bati à porta, mister, desculpe, vou trabalhar. Quero merecer outra vez a confiança. E obrigado pela oportunidade de me dado. Foi muito importante o que você me deu. Ok, disse-me nada. Nessa semana fiz uma excelente semana. Não me convocou na mesma, mas também não disse nada. Continuei a trabalhar. Na semana seguinte, convocou-me. Outra semana comecei a jogar e as coisas começaram outra vez a correr bem. Até que os resultados também não apareciam. Veio o José Romão optou
por me tirar, optou por outras opções, que é Ok, claro. normalíssimo. Tudo bem. No início, na época seguinte, foi quando ele chamou-me, que era a minha última época, disse-me: olha, eu não conto contigo. Assim de caras, conto contigo. E eu fui dizer com o presidente: olha, pá, eu não conta comigo, mas arranjem-me solução. Claro. Tenho mais um ano de contrato, também não quero ser aqui peso para ninguém, também quero jogar, quero ser feliz. E aqui, não me preocupes, que eu vou resolver a tua situação. As férias, fui tranquilo, nada resolvido. Liguei ao presidente: olha, pá, estou a tratar. E cheguei e fui apresentado, apresentei-me no Ok. dia da apresentação do clube. E o treinador cumprimentou-me, nunca me dirigiu a palavra, nunca me disse nada. E só me cumprimentava às vezes, porque uma questão de... Fomos para estágio, para o norte. Fui o único jogador que não tive 1 minuto de jogo de preparação, o único. Claramente, que não contava comigo. E eu, ok, sempre, mesmo profissionalismo, trabalhar à espera. Foi difícil, momentos muito difíceis. Não era convocado, desprezado muitas das vezes. Muitas vezes achava-me de fora no treino. Algumas coisas táticas que ele apresentava e que deixava. Portanto, um sinal mesmo forte de que, pá, não conto contigo, vai-te embora. Mas eu sempre vou trabalhar, esperar. Até que as coisas não estavam a correr bem, não é óbvio. E saiu. Quem entra? Mais outra grande pessoa, grande treinador, ex-atletas fantástico, João Alves. João Alves. Ai. Dos melhores treinadores que tive. Tem histórias muito delas engraçadas, mas ele era um grande treinador. Sempre bola, sempre tático, sempre muito bom. Chegou, nunca mais me esqueço, fiz uma semana de grande treino e ele disse: este miúdo, gosto deste miúdo. Eu lembro-me. O miúdo, quando dizia miúdo, o miúdo. Gosto. Ele é assim muito seco a falar. E pôs-me a jogar, a titular, Camachi. Portanto, isto é em janeiro, fevereiro, mais ou menos. E dou uma abraçadeira. Foi? Imagina, Rui, dou uma abraçadeira. E passado 3 meses, aí começaram os problemas. Não é problemas. Começou a aventura. Começou a minha aventura sobre... Apareceu... O primeiro clube a aparecer foi o Sporting. Ok. Carlos Queiroz, não? Eu não sei qual é o treinador. Sei que o presidente era Sousa Sintra. Ok. O meu empresário... Quando aparece o meu empresário... Aparece um empresário na altura, que era a moda, que era José Veiga. Foi? Perguntou-me se tinha alguém, se não tinha ninguém. Eu disse: não tinha ninguém. O meu empresário é o meu pai. Tá bem, então vai chamar, vou ser o teu empresário. Ok, e assim ficou. Ligou-me: olha, João, esta semana temos que ir almoçar. Não contes a ninguém. Eu gosto de trabalhar em segredo. Vamos almoçar com o Sousa Sintra. Vamos jantar com o Sousa Sintra. Eu disse: ok. Aonde é que foram? Então fomos ali. Ora bem, na linha. Passarcos, será que foi Passarcos? Sei que foi um restaurante ali à frente ao mar. Ok. Uma marisqueira ali qualquer. Muito bem. Pronto, eu ia um bocado nervoso. Disse: Sousa Sintra. Era a moda, Sousa Sintra, Sporting. E fomos. Chegámos, ele mandou, sentou-se. Foi o último a chegar, sentou-se. O ar dele sempre muito descontraído. Não, estás bom, pá. Não, bem, pá. Gosto de ver, pá. Estou-te a gostar de ver. Queres vir para o Sporting? Eu: sim, quero ir para o Sporting. Gostava de ir para o Sporting. Está bem. Então, vamos comer. Então, mandou vir marisco. Pá, e vem marisco para a mesa. Eu olhei para o marisco e disse assim: como é que eu vou comer isto? Eu sei como é que vou comer isto. E ele, tranquilo, pega no marisco à mão, ele parte do marisco todo com a mão, ele suja-se todo, ele suja a gente toda, já a nossa que está à volta dele, que aquilo partiu-se, espalhou o marisco todo. Pronto, e começámos a falar. Ele disse: então, gostavas de ir para o São? Então, ok. Então, quanto é que queres ganhar? Eu disse: eu não sei, não está aqui o empresário. Está bem. E ficou assim. Então vai, então
diz lá quanto é que quer ganhar, que eu gostava que viesses para o Sporting, e assim foi. A história disto. Isto é real. Rui, Sim, sim. isto é real. Eu saí e disse, eu disse ao Veiga, quanto é que eu ganhei? Eu não sei. Preocupes. A gente vai tratar disso. Ok. Semana seguinte, Rui. Semana seguinte. Benfica. Quem vem? O Simões, António que é o Simões. diretor. Ok. Simões. Outro jantar? Outro jantar. E eu disse, olha, vamos jantar. Onde é que vamos comer? Num restaurante, mesmo cá embaixo, ao pé dos pastéis de nata, aqueles restaurantes que havia ali, bonitos, comia-se bem. Sim. Eu, ok. E fomos almoçar. Foi almoçar. Ok. E começámos a falar. Um discurso diferente. Claro. Porque o Simões é um senhor a falar. Então, já sei que és benfiquista, já sei que gostavas de jogar no Benfica, já sei que o teu pai também é benfiquista, e nós estamos andado aqui muito atentos, e gostávamos muito, e nós estamos, realmente vamos conversando, mas só para te dizer que gostávamos também de contar contigo, mas continuar, que fiques aqui tudo em segredo. Eu disse, em segredo, então, está toda a gente a nos a ver aqui, em segredo, toda a gente conhece o Simões, Claro. não é? Mas pronto, e assim foi. Nunca mais me esqueço disto. Fomos jogar Setúbal. E acabou o jogo do Setúbal, eu tinha lá uma chamada do Veiga. E eu, uma não, umas 20 chamadas. Deixou uma mensagem, vês, liga-me. E eu, acabou o jogo, liguei para ele. Sim, o que é que se passa? Estás acompanhado? Sim, estou aqui no autocarro. Então, quando estiveres no carro, liga-me. Eu, ok. Cheguei ao carro, liguei para ele, então, olha, quando é que tens treino? O jogo foi no domingo. Terça-feira, muito bem. Então amanhã vais ao Porto. E eu, vou ao Porto? Ok, mas vou fazer o quê? É para ter com o do Porto? Não é o Porto. Vais só ao Porto. Eu pensei assim, bom, Boa Vista. Ok. Será uma equipa de Espanha? Pensei eu. E marquei, nunca mais me esqueço, naquilo. Estou a chegar, liguei, olha, eu não conheço nada do Porto. Não conheci nada do Porto, Rui. Nada. Olha, estou a chegar aqui ao Porto. Sabes onde é que é o Velasquez? Pastelaria Velasquez. Sei, claro. É aí perto, é aí, sais no rotundo e tal, Ok. vais logo ver a coisa. Ok, e assim foi. Parei ali, o carro. Cheguei lá. Eu falei, minha esposa foi comigo. E então, entra dentro do carro dele. Então, quem é? E eu, já vais ver. Está ao direito, começa a dizer que aquilo era perto do Estádio das Antas. Das Antas, claro, muito perto. Pau. Parque de estacionamento do Estádio do Porto, tal, pum, elevador. E eu, Rui, eu nunca mais vi que esse Rui. Eu estou-me a aproximar, eu estou a entrar dentro dos escritórios, lá no Estádio das Antas. Eu entro dentro do gabinete do presidente. O gabinete do presidente são 3 vezes maior que esta sala. E esta sala já é grande. Grande, um escritório, uma mesa grande só dele. E eu, quando ele entra, Rui, as minhas pernas tremiam. Estás a falar de uma pessoa que qualquer pessoa gostava de falar, uma figura incondicionável, um presidente, uma história, vamos estar aqui a falar, e ele só me disse isto. Correu bem a viagem? Disse-me só isto. A viagem correu bem. E a sua esposa? Está no carro. Porquê que a sua esposa não veio? Isto. Uma pessoa assim mesmo, com uma cultura geral de... Muito bem, mas... Ok. E perguntou-me, gostava de jogar no Porto? E eu, claro, ok. Só fez isto. Pegou no contrato, disse, olha, está aqui. E está aqui um envelope. Que era dinheiro. Isto é para ti, para tu comeres camarão. E eu assim, ele deve ter sido alguma coisa do Sousa Centro. Para comeres lagosta, está aqui o dinheiro. Isto para tu comeres. Mas está aqui o contrato. Vê se gostas. Eu dei para o contrato. Eu queria ver era os números. Não era o... Eu queria ver quanto é que me pagava. Eram 4 anos de contrato. Eu olhei para aquilo, olhei para o Veiga. O Veiga olhou para mim. Eu, onde é que eu assino? Vocês lembram-se, Rui? Lembras-te daquela do Cebola?
quando o Cebola jogava no Benfica. Sim, sim. O Cristiano Rodrigues. Lembras-te da entrevista dele, quando ele, no final da época, ele esteve ali, o Benfica andou 6 meses a tentar. E o Cebola queria mais dinheiro e o Benfica, pronto, ok, tudo muito bem. O Benfica também só pode ir até onde deve ir. E o Cebola disse isto uma vez numa entrevista. Eu andei 6 meses a tentar negociar com o Benfica. Eu em 5 minutos resolvi a situação do Porto. Exatamente como aquilo que me passou comigo. Claro. Enquanto eu fui almoçar e jantar com dois grandes um presidente e outro com um diretor, um só me apresentou, olha, está aqui. Queres? E um envelope ao lado. E eu disse, onde é que eu assino? Assino aqui. E disse-me só isto. A partir de hoje, não falas com ninguém. Jornais, dizer, não sabes nada. Tu só vais dizer que vieste para o Porto quando eu ligar para ti. Isto, direitinho. E assim foi. E assim foi. Eu lembro-me que havíamos todos os anos, não sei se o Rui deves-te lembrar, todos os anos nós tínhamos que era o melhor central, o melhor lateral esquerdo, o lateral direito. Então, depois o sindicato juntava todos para a entrega uma gala. Okay. E estava lá o João Pinto, do Porto. Ok. Muitos jogadores do Porto estavam lá. E eu por acaso sentei na mesa ao lado deles. E diz-me assim o João, então, vamos ver aqui para o pé da gente. É? Eu não tinha dito nada a ninguém. E ele, pois, então, ok, já sei. Pronto. Isto dizer-te que, para tu veres, num espaço de 3 anos, que era um miúdo de rua, um miúdo que andava na escola, um miúdo que não era sonhador, se perguntares aos miúdos naquela geração o que é que queres ser quando fores grande, é sempre a mesma coisa, jogador de futebol. Mas era por dizer. Porque tu tinhas ídolos, tinhas uma paixão que era o futebol, tinhas ídolos de jogadores, mas jamais pensarias que ia jogar no Benfica, não é? Ou no Porto, ou no Sporting. Claro. Não é? Tu em 3 anos estás numa primeira divisão, no Belenenses, um grande clube. 3 anos depois estás no Porto. 6 anos depois estás no Benfica. Portanto, o que é que eu te posso dizer? Eu só tenho é que ficar uma pessoa extremamente muito feliz. Uma história muito bonita que eu tenho, de muitas histórias que ao longo da minha vida que eu tive, engraçadas. Por exemplo, como o Abel Braga. Foi o único treinador que me... E ainda hoje eu sei que ele faz isso. É o único treinador que dizia quem jogava no primeiro treino. Era muito bizarro. Tu dizias, como isso funcionava? Como é que é possível? Como é que eram aqueles jogadores que já sabiam que não iam jogar, independentemente de treinarem ou não mal, ou bem, já sabiam que não iam jogar? Disse, mas resultava, Rui. Resultava porque, mesmo quando dizia aqueles jogadores que iam jogar, mas se esses jogadores durante essa semana não se aplicavam... Pois, afrouxavam isso. Fora. Entrava outro. Diz-me, é errado? É certo? Eu não sei. Sei que dava. Sim, funcionava. Sei que resultava. Claro. Sim. Portanto, é isto, Rui. Isto é a minha história de quando começaste do Oriental. Prolonguei aqui um bocadinho, mas acho que eu acho falar bem. de coisas... Então, no Porto apanhaste logo o Bobby Robson. E depois cheguei ao Bobby Robson. José Mourinho e Minácia. Exatamente. Que grande treinador. Que grande homem. Recebeu-te bem? Sim. Tu tinhas o Luísio e o José Carlos, não? À tua frente. E Jorge Costa. Tinha 3 armários. Então. 3 armários. Um que era o Aloísio, um Jorge Costa que também estava no início, também. Foi campeão do mundo. Uhum. Sim. Aqui. Em 91, sim. Sub-20. Sim. E o Zé Carlos, que E é Zé brasileiro, Carlos, que que era um batia brasileiro livros. que fazia golos de livros, que aquilo era um encanto. Pá. Aquilo gajo era, não sei como é que ele... Portanto, difícil. Eu sabia que ia ser muito difícil, mas o facto de estar naquela equipa, Vitor Bahia, Aloísio, Jorge Costa, Zé Carlos, secretário, Rui Jorge, João Pintos, Bandeirinhas, Boni Santos, Andrés, Jean Magalhães, Domingos, não? Domingos, Folha. Uhum. Claro. Que jogadores. E tu foste entrando homens. devagarinho? Difícil, não era convocado sequer. Não? Não, muito difícil. Eu só fui começar a ser convocado quando o Zé Carlos foi embora em dezembro. Porque o Zé Carlos não jogava e ele quis ir embora. Houve aqui uma abertura para mim, foi fantástico. Então, entrei. O Porto ganha nessa altura e épocas anteriores
Porque eu percebi realmente o que era a mística naquele clube. As pessoas falam muito na mística. E o Porto perdeu-se um bocadinho quando o Porto começou a perder essa mística. O Porto voltou a ter um bocadinho de mística com a entrada do Sérgio Conceição como treinador. Sim, sim. Depois apanhei o Sérgio também. Com quem tu apanhaste como jogador. Sim. Apanhei o Sérgio também como colega. Sim. Era o Calimero da equipa, que estava sempre a chorar. Eu perdia, chorava, mesmo nas peladas, era terrível, não desistia de nada, queria ganhar sempre. Isso é bom, isso é muito bom. Um feitio terrível. O Sérgio, o que é o Sérgio hoje é o Sérgio de quando era jogador. Nada muda a personalidade dele. Nós temos cada um ter a sua personalidade. Nós muitas vezes mudamos um pouco. Não é? Eu também era um bocadinho, hoje sou com mais calmo, se calhar quando há coisas que isto ferve, nós treinadores não é fácil de controlar. As emoções são difíceis. É muita pressão em cima de nós, treinadores. Sim. É? Claro. Enquanto nós preparamos um treino, quando acaba o treino, reunimos com a equipa técnica, todos os seus colaboradores, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podemos fazer, e temos que ver vídeos, e de repente, tenho que me ir embora para casa. Claro. Não é? O jogador treina, Claro. zuga, vai embora, acabou. Difícil. E o que é isto de treinador? São estas coisas da personalidade das pessoas. Agora, eu apanhei o Bobby Robson, é um gentleman no futebol. Esquece como tático. Como tático, zero. Finalização, sempre. Ele queria era golos. Era o maior prazer que lhe dava era fazer golos. O maior prazer. Cruzamentos, golos, rematar a baliza. Ele não se preocupava com a defesa, Rui. Muitas vezes nós olhávamos uns para os outros, a gente não aqui fazer nada. Não é? Fazia uma situação de 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, tudo ok, mas não havia muitas das vezes estas culturas táticas em termos defensivos hoje que é importante. Trabalhar a defesa, subir, descer. Eu reparei que tu entravas muito na parte final dos jogos. E depois, Com ele? sim, nesse ano, eu Porquê? lembro-me que, porque muitos nos treinos, eu fazia golos, muitos nos treinos. Fazia golos. Sim. Ias lá acima aí. E muitas das vezes o Bobby meteu uma vez. Meteu uma vez, aquilo correu bem. Meteu-te uma vez como avançado? Como avançado. E muitas vezes, lá está, o Bobby Robson, foi uma altura que quase todos os jogos eu entrava e marcava. Eu lembro até de uma vez, com alguma curiosidade, do Bobby Robson, com ironia, a brincar, dentro do balneário, disse: Domingos, pões aqui os olhinhos aqui no João. A brincar, não é? Mas tínhamos grandes homens no Porto. Tu há bocado falaste que o Conceição era o que era e o Mourinho era o que era? Era. Hoje é o que era? Já era um homem já muito interativo. Interativo. Okay. Já entrava nos treinos. E estamos a falar do Mourinho, naquela altura devia ter 20 e poucos aninhos. Né? 20 e poucos aninhos. Tínhamos o Inácio, mas já era ele que já comandava, já era ele que manobrava, já era ele que introduzia muitas coisas. E nós pensámos assim, este rapaz, cuidado, porque na forma comunicativa que ele tinha connosco, ele tocava em pontos, já com aquela idade, que a gente, ok, realmente, isto tem razão, tem fundamento. Mas, tem fundamento. Tipo o quê, por exemplo? Taticamente, nos posicionamentos, na forma como os adversários. Porque nós antigamente tínhamos pouca informação das equipes dos outros, pois. Bem sei. Porque quem é o Porto ou o Benfica que está a se preocupar com os outros? Os outros têm que se preocupar com a gente. Esta é que é a realidade. Sim. A gente não. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Claro. É isto que ele nos diz. Faça o nosso trabalho. E Mourinho não, inverteu um bocado essa situação. Posicionamentos, na comunicativa, na forma de. Muitas das vezes. Ele até, às vezes, se há momentos do jogo que nós estamos por cima do jogo, mas há momentos que as coisas não estão bem, em que estamos ali a perder um bocadinho, há momentos que nós temos que quebrar o jogo. Nós quebrar o jogo como? Cais, ficas. Dá para a gente respirar. E dá para a gente, muitas das vezes, comunicar rapidamente e acertar movimentações das equipas adversárias. Eu já tinha estas não são pontos. Dizem, mas isso é importante, são coisas importantes. Claro. Porque lá está, a informação que nós tínhamos, muitas das vezes, enquanto se calhar no Belenenses,
Nós, quando jogámos contra as equipas, olha, atenção a estes movimentos. A gente no Porto não via cá nada disso. A gente, não. A gente não se preocupava com os outros. Pois. Nós não tínhamos informação dos outros. Os outros é que têm que se informar, é que tinham que se preocupar connosco. Portanto, dizer-te que foi uma equipa muito boa, Claro. técnica, muito boa. Um homem que sempre com uma capacidade sempre disponível. E já velhote, Sim, já claro. velhote. Pá, mas ele tinha uma liderança com os seus jogadores. Havia jogadores que não jogavam, que gostavam, adoravam. Era impossível falar mal dele, era impossível, não era impossível. A gente amava o velhote, porque a forma como ele comunicava, a forma como ele disponível sempre com a gente. Não, sempre, e sempre correto. Sim. É o típico British, aquele British, sempre com uma grande elegância e com uma liderança muito boa. E diz-me uma coisa, como é que um benfiquista, pequeno, vai à Luz Difícil. e acaba Benfica 0, Porto 5? Foi dos jogos que me marcaram. Boas. Eu penso que foi na altura o treinador já era o Oliveira. Era. O Oliveira. Nós tivemos coisas com o Oliveira que nunca pensei. Tu tens uma equipa técnica, a seguir tens outra. Da forma como o Oliveira trabalhava, o Oliveira muito difícil falava com a gente. Muito quê? Dificilmente falava com a gente. Era. Treino, siga, sentava-se, treino de conjuntos, sempre a dar. Sempre correr. O famoso Parque da Cidade, às quartas-feiras, que éramos nós, os Salgueiros, o Boa Vista. Nós encontramos ali todos, de manhã, todas as quartas-feiras de manhã, só correr. Difícil. Muito difícil. Foi uma época muito difícil em termos físicos, mas lá está, nós ganhámos porque nós tínhamos uma grande equipa. E eu lembro-me desse jogo. Nós viemos jogar à Luz. Porque nós vimos na véspera, e nós ficámos no hotel, que era o Hotel Altis, porque a ligação entre o Presidente e o Fernando Martins e o Pinta Costa são grandes amigos, para sempre. Terminado. Ainda hoje o Porto fica lá. E nós fomos jogar. E o Oliveira tinha aquelas coisas, às vezes, os fantasmas. Eu gostava dessas coisas, jornalistas, quando sabiam para onde a gente ia. E nós tínhamos um treino no Estádio Nacional. À tarde. Lembra-se, o que é que ele se lembrou? Hoje não vamos para o Estádio Nacional. Então, vamos treinar aqui no Hotel Altis. Mas no Hotel Altis não havia nada, não havia pavilhões, não havia nada. Vamos treinar aonde? Onde é que ele se lembrou fazer? O último andar, na varanda comprida, que era uma varanda muito comprida de um lado ao outro do edifício. Andámos lá a fazer piques e velocidades de um lado para o outro, a correr de um lado para o outro. Brinca. São coisas que... Isto não é verdade o que nos está a acontecer. E nós tínhamos ali jogadores e disse, este gajo é maluco, este treinador deve ser maluco, este deve ter alguma pancada do que se nos está a fazer. Quer dizer, um jogo, preparação. Vimos só porque o Oliveira tinha destas coisas. Não era? Difícil. E chegámos à Luz, 5-0 é muito. E grandes golos. Lembram-me do Vettel, de fora da área, não foi? Brutal. Fora da área. Lembro-me de... Eu tive pena de um jogador. Porque eu olhava para a cara dele e... Perdão-me. Sério? Guarda-redes. E mais me levaram nessa noite, porque perdão-me, fez grandes feitos. Podiam ter sido a maior goleada da história do Benfica frente a um clássico, neste caso, que era um clássico, um Porto. Porque para além de ter sofrido 5, podia ter levado mais 5. É verdade. Mas são coisas que eu lembro. De quem nesse dia? Lembras-te? Eu tinha na frente Donizete e João Vieira Pinto. Mas O Benfica tinha. Era uma equipa que estava completamente partida, desmoronada. Na altura, o presidente era o... Não me lembro quem era. Que é Valizedo, era? Paulo Azevedo. Okay. Difícil, muito difícil. Mas lembro-me falando agora em Perdão-me, quando também fomos jogar à Luz, nós já tínhamos sido campeões. Mas fomos jogar à Luz Descontraídos. Mas perdemos. É o tal 3-0, não? 3-0. Brian Dean, o Tahar e Poworski, talvez. Sim. E nós, uma grande confusão junto ao banco. Mas me esqueço disto.
uma confusão junto ao banco do Benfica. Pá, pronto. Vejo a correr o Perdomo, a vir a correr também direto. Pá, e agarrou-me a mim. Mas eu estava a tentar até separar, porque eu normalmente também gostamos sempre de picar e tal, mas eu estava a tentar, e o gajo... Eu nunca mais me esqueço isto do Perdomo que ele me disse. Oh, sai daqui, pá, saiam daqui, pá, vocês só vêm para aqui destabilizar, só arranjam só confusão. Empurrou-me. E eu olhei para o Perdomo e disse, Perdomo, assim mesmo assim, nunca me esqueço, olha, Perdomo, pá, eu não te vou dizer nada porque tu és um grande guarda-redes, pá. Ele olhou para mim, virou as costas e foi-se embora. Isto, história que é engraçada, porque ele tentou também chegar ali. E é verdade, o Perdomo era um guarda-redes fantástico. Pá, que guarda-redes, que parece uma elasticidade. Claro. E eu só tive essa capacidade, do momento, de me sair naquilo que vai-me à cabeça. Sim. Não conseguia, porque há sempre quando tu empurras a ti, tu também vais reagir. Sim. Vais também. Eu não tive reação, porque era o Perdomo. Pá, Perdomo. Perdomo, pá, desculpa. Eu digo, mas eu não te digo nada. És um grande treinador. És um grande jogador. Não. E ele ficou a olhar para mim e virou as costas e foi-se embora. Mas foi-se embora para a baliza, já nem quis mais. Sim. Portanto, há histórias que a gente... Estes clássicos, que são sempre aqueles que nos marcam, são sempre histórias que a gente tem. Eu tenho muitas saudades. Claro. Eu quando vejo estes clássicos, isto marca-me, tenho saudades tremendas. Porque são coisas tão bonitas que estes são estes jogos que nos ficam. Não é? Tu não és capaz de falar, olha, lembras-te daquele jogo com, sei lá, com o Setúbal? Não interessa. Interessa o resultado. Só o resultado que nos interessa. Mas depois, interessa-te os clássicos, os derbys. Estes são os melhores jogos, estes são os mais excitantes, os mais onde a gente temos uma semana a preparar. E aquela semana que parece que nunca mais passa. Não é? E chega no dia do jogo, quando tu sais do hotel, entras no autocarro e vais do autocarro até ao estádio. Passa-te mil e uma coisas na cabeça. E tu tens de estar concentrado, e tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E é um jogo que é extremamente muito importante para nós. Foi coisas estrondosas, eu lembro-me. E como é que tu chegaste a capitão? Como é que foi esse do Benfica? Como é que foi? Olha, às vezes nós dizemos assim, os capitães... Votos? Não foi por votos, foi uma questão de normalmente é o treinador que toma as decisões. E quem era na altura? Portanto, eu lembro-me do meu primeiro ano logo, que tinha no Benfica o Júlio César, que tinha vindo emprestado do Real Madrid. Sei. O Argel. Que era outro. Sei que era outro central. Sei que era outro. Pronto. Eu era o terceiro. Tinha vindo. Porque isto foi curioso. Quando eu saí do Porto, e antes de ir lá, eu quando estava no Porto, foi uma época muito difícil. A minha última época no Porto. Por causa, não joguei. Porque havia eu tive um grande problema, porque o meu empresário era o Veiga. Quem trabalhava com o Veiga era o filho do presidente do Pinta Costa. Okay. E chateou-se com o pai. E o pai chateou-se com os jogadores do Veiga. Exatamente. Ok. E eu lembro-me de que isto em dezembro, o Veiga liga-me, olha, vem cá a Marcha Lisboa. E fui. Eu fui lá em Marcha Lisboa e fui para acertar com o Sporting. E acertei com o Sporting. 4 anos. Okay. 4 anos. Acertei com ele. 4 anos. O treinador do Sporting era o Inácio, que eu conhecia bem. Claro. O presidente era o Roquete. E o vice-presidente era aquele gordo. Excelente pessoa. Não sei agora o nome dele. Bom, Quem? Luís Duque? Não. Luís Duque. Okay. Luís Duque. Entretanto, falámos e tal, acertámos tudo ok. Daqui não passa nada. Entretanto, passado 2 meses, Pinta Costa chama-me lá em cima ao gabinete dele. Olha, só para te informar, só isto. Nem bom dia, nem boa tarde. Disse, olha, é só para te informar. Se tu pensas que vais para o Sporting, tu não vais, pá. Eu fiquei calado. Disse, porquê é que você está a dizer isso? Só te estou a dizer isto. Tu não vais jogar no Sporting. Disse, ok. O presidente diz. Eu gostava de jogar, eu disse, gostava de jogar no Porto, mas enfim, o treinador era o
Fernando Santos. Fernando Santos. Pronto, e assim foi. Um mês depois, sai uma entrevista do presidente Pinto da Costa. É que diz assim: as ligações entre o Porto e o Sporting estão boas e fizemos um acordo entre nós dois que nem os jogadores do Porto vão para o Sporting e do Sporting vão para o Porto. E eu já tinha o acordo já com o Sporting. Eu, tranquilo. Liga ao Veiga, o que é isto? Eu, fica tranquilo, está tudo bem. Eu, ok. E assim foi. Nas férias, liga-me o Veiga a dizer: olha, pá, isto está difícil, pá, isto está complicado, porque isto e porque isto. Disse: olha, o Veiga, não tem nada a ver com isso. Eu tenho um contrato. Tenho aqui uma cláusula de ambas as partes. Se eu deixasse o clube e fosse para outro clube, tinha que pagar ao clube. Se eu for para outro clube, se o Sporting não me quiser, tenho que pagar a minha cláusula. Eu estou tranquilo. Olha, vou de férias. Você arranjo que um clube. Eu não quero problemas com ninguém. Nem com o Sport, nem com ninguém. Agora, quero um clube. Eu já tenho aqui um contrato. Agora arranjo-me um contrato como este. E arranjou o Benfica, foi? E foi quando ele me liga: olha, eu venho de férias. Mas o Benfica podia ser? Podia ser o Benfica. Mas Porquê? eu nunca me disse nada do Benfica. Eu estou de férias. O Benfica apresenta-se numa segunda-feira, por exemplo. Eu não sabia de nada. Domingo, pai. E ele diz-me assim: olha, no mesmo dia que o Benfica se apresenta, olha, amanhã vais ao meu escritório. E eu, ok. E eu disse: olha, Veiga, atenção, como é que é o contrato? Eu arranjar um advogado. Não faças nada disso. Amanhã vem aqui ao meu escritório. E assim vai. Foi ao escritório. E disse: bora, vamos. Para onde é que ele me levou? Estado da Luz. Para onde? Escritórios de quem? Luís Filipe Vieira e Vilarinho, que eram os dois. Chegámos lá em cima, acertámos logo tudo. E foi assim, foi. Foi para o Benfica. E no Benfica, lá está, eu sou o último a chegar, porque já lá estavam os centrais todos, o Argelo, o César, o treinador era o Tony. Ok. E passado um tempo, não jogava a titular, mas fiz uma boa pré-época. Realmente o Benfica é um bocado difícil. Claro, sim. Momentos difíceis, porque era um Benfica também em mudança. E num curto espaço de tempo, comecei a jogar. Passado 2 meses, 3 meses, tive a oportunidade, porque ele depois tirou o Argelo, pôs a jogar com o Júlio, e depois as coisas começaram bem, nunca mais saí. Entretanto, sai o Tony e fica o Jesualdo, Ok. que era o Jesualdo o treinador adjunto. Sei, o Tony. claro. E fica o Jesualdo. E o Jesualdo é quando o capitão era o falecido Henk. É o Henk, Robert Era o Henk. Henk. Ok. Primeiro era o Meira. Que vai para o Posto Garda. O Meira vai para o Estegarda em dezembro. Portanto, a braçadeira Em fica janeiro. livre. Fica livre. Fica para o Henk, que era o segundo. Ok. E o Henk, que era a sua última época também essa aí, e que não quis renovar para o Benfica. Para onde é que foi o Henk? Foi para o Barcelona. Alemanha. Barcelona. Barcelona. É verdade. Só que ele tira, o Jesualdo, tira o Henk da baliza. Porque como não queria renovar, então Moreira. Pedro Moreira. Ok. E a tua braçadeira fica ali um bocadinho entre mim e o Drolovic. Ok. Passa para Drolovic. Sempre que o Drolovic sai, eu era o capitão. E depois passei a ser o capitão. Ok. Pronto. E isto, para teres uma ideia, Rui, eu dei-te a história, há bocadinho falei do Silvino, no Estado da Luz, um benfiquista que faltava às escolas. Há uma vez eu pensei em ser jogador de futebol, há uma vez pensei em vir a ser jogador do Benfica, alguma vez eu pensei em vir a ser capitão do Benfica. Capitão do Benfica? Sonho. Isto sim é sonhar. Nós quando dizemos, eu tenho um sonho. Não, isso não é sonho nenhum. Isso não é... Portanto, acabaste a época capitão do Benfica e começaste a seguinte na mesma condição. Exatamente. Com o Josualdo, outra Com o vez. Jesualdo. Portanto, E depois? as coisas depois também não correram bem, como é óbvio. Não correram bem, porque os resultados ditam muito um treinador. Por curiosidade ou não, eu cheguei duas vezes, tive 2 jogos em que realmente foram muito difíceis. Eu quando estava no Porto,
Nós fomos eliminados em casa pelo Torriense para a Taça de Portugal. E Gondomar também, Benfica e Gondomar, E o não me Benfica digas em isso. Gondomar, em casa. Eras o capitão? Eu era o capitão. Ai, E Josualdo é despedido nesse jogo. eu lembro-me. Eu tenho uma reunião urgente com o Luís Filipe. O Luís Filipe, por muito que queria ficar, não tinha mais condições para continuar com o Josualdo, porque os adeptos são extremamente muito exigentes. É muito difícil. Por muito que tenhas um bom carinho, por muito que tenhas um grande profissionalismo, por muito que o treinador seja muito competente, os adeptos são terríveis. E os adeptos querem sempre melhor. Tive nesses 2 jogos. Curiosamente, o Gondomar faz um único remate à baliza, que faz um grande golo, nunca mais me esqueço, foi um brasileiro, uma falta. É o Célio. Um remate cá de fora, uma falta, que a bola entrou lá num canto, que era o guarda-redes, era o Moreira, foi um golão. Nós falhámos tantos gols, a bola não entrava e foi nesse despedimento. E depois entrou o Camacho. Ok. Atenção, O Chalana para aí, não? O Chalana entra nessa semana, fica como ele. O Chalana deixa-me de fora, no banco. Ok. Ganhámos, foi contra o Braga. E o Camacho na bancada. Foi 3-0 com o Braga. Ganhámos 3-0. Excelente jogo. E o Camacho, pronto, pegou naquela equipa, como estava, naquele jogo que viu, e pronto. Ok. Mas o Camacho metia-me sempre. Sempre. Ou metia-me médio centro, metia-me central, portanto. Foram 2 épocas muito boas, Benfica. 2 épocas difíceis também, acima de tudo, porque o Benfica estava numa transição. Mas que grande treinador o Camacho. Que coisas que ele fez no Benfica quando chegou, e difíceis. Ele conseguiu dar uma maneira. Eu gostei muito de trabalhar com o Camacho. Depois foste para a Espanha, foi ele que te encaminhou, não? Falou com o Futre. Foi? O Futre liga-me. Olha, mas para o Murcio, que era muito também amigo do presidente. E então, está bem, ok, vamos, vou, não tinha problema nenhum. Apareceu no clube, apareceu-me o Braga. Apareceu-me o Braga. E foi aí que eu corrompi a minha ligação com o Veiga. Porque o Veiga falhou comigo num momento que era mais importante. Que não foi... Não pode ser que tenha sido correto, eu até entendo... Mas deveria ter-me dito, porque eu estava de férias e ele diz-me que havia um clube inglês para ir já, Primeira Liga. Ok. Eu penso que era o Sheffield. Estava tudo certo e tal, não sei o quê. Olha, e amanhã vens aqui ao meu escritório para a gente preparar as coisas, não sei o quê. E amanhã chego lá no dia seguinte ao escritório dele, para começar a falar com ele, de repente tocam a campainha no escritório dele, vieram o presidente do Braga, o Salvador, e mais o Luís Filipe Vieira, e eu. E era tudo para eu ver se eu queria ir para o Braga. O treinador que estava no Braga era Josualdo Ferreira. Ok, boa. E eu, se me disseres assim, no futebol, são decisões que tu tomas rápidas, não tens tempo a pensar. Claro, sim. Certas ou erradas, nunca vamos saber. Sim, o que interessa. Nunca vamos saber, porque tu tens uma decisão a tomar. Mas eu também tenho, acima de tudo, a minha personalidade. Fui muito correto. O Braga queria muito. O Braga ligava, o Salvador fez de tudo. O Salvador até ligou para a minha mulher. Não sei como é que ele conseguiu o número de telefone. Ele conseguiu para me convencer. O Josualdo, de manhã à tarde, convence que eu queria ir. E eu disse, não vou, porque a pessoa não foi correta. Eu já sei que o Veiga não foi correto contigo, pá, mas tens de esquecer que isto no futebol é oportunidade. Eu sei que é. E tive muita pena não ter ido para o Braga. O Braga tinha um estádio lindíssimo, que tem, foi nesse ano. Sei que ia ser capitão da equipa, disse-me o Josualdo, disse-me o Salvador, tu é que vais ser o presidente, tu vais ser aqui a bomba disto, não sei o quê. Disse, não quero jogar mais em Portugal, quero ir embora, eu quero jogar no estrangeiro, não quero ir porque... E assim foi, meti uma coisa na minha cabeça, errada, certo ou errada, se calhar foi errada, se calhar podia ter ido no Braga, se calhar podia ter feito uma época muito boa, se calhar até podia ter dado o salto para um clube, mas foi o facto daquilo ter-me dito, olha, é um clube, foi o da Inglaterra, podia ser, olha, um clube de França, o que fosse. Temos de ser corretos. Claro. Eu nessas coisas eu sou assim. E foste para o Murcio com o Futre, então? Eu fui com o Futre. Ligo-me o Futre, quer dizer uma coisa. Mas ele levou-te lá? Não, falou. Falei com o presidente ligou-me, tudo, e acertámos tudo para 6 meses, 6, 7 meses.
E depois fui para a Suíça, para o Sion. Aí ganhaste a taça da Suíça. Sim. Aí falei com o Carlos Manuel, nunca mais me esqueço. É O espetáculo. Carlos Manuel esteve na Suíça. No Esteve Sion. no Sion. Sim, sim. Eu falei com ele e disse: olha lá, como é que é isto? Disse: pá, já vais gostar. É muito bom, pá, aquilo tens lá. Começou-me logo a dizer restaurantes, isto aqui, isto é muito Comunidade bom, portuguesa, tudo, claro. pá, vais gostar. E assim foi a minha gostaste? história. Sim, gostei muito. Eu acho que tenho uma história muito bonita, histórias bonitas. Não foram muitos clubes, mas 6 anos no Porto, 2 no Benfica, Sim, Múrcia, claro. 3 no Belenenses e 4 no Sion. Foi quando acabei a minha E época, espetáculo, 4. que tive uma lesão muito grave. Nunca tinha tido lesões graves. Infelizmente, numa época, nos anos que eu tive no Sion, tive uma operação de tendão de Aquiles, horrível. Mas mesmo assim consegui recuperar bem, porque fiz uma recuperação boa cá. Nós tivemos ali uma pausa de inverno, Claro. sabes que no futebol lá. Na altura tempo havia, sim. bom. Sim, sim, Eu fui operado, eu tinha que ser operado, entendeu? Porque eu tinha um osso que me estava ali a bater na carne e eu tinha que ser operado. E os tendões estavam mesmo todos danificados, então fui tudo, tive que ser mesmo operado. Horrível as dores mesmo. Ali no tendão daqueles é horrível. Nunca me esqueço a operação. Mandei gravar a minha operação e tudo, que eu queria ver. Horrível mesmo. Uma coisa. E fiz uma boa recuperação e comecei a jogar nesse ano. No ano seguinte foi uma época grande que eu fiz no Sion, porque ganhámos a Taça Suíça. Foi coisas muito, muito bonitas. Foram épocas também muito boas. Apanhei um grande treinador. Se calhar podes não te lembrar, certamente. Foi que marca Maradona no Nápoles. Chamava-se Bigon. O Bigon foi o treinador do Maradona. Foi quando ganhou Sei. o campeonato. Em Nápoles, está bem, claro. O Alberto Bigon, não é? Alberto Bigon. Sei, claro. Foi apanhaste-o lá. Apanhei lá ele. Espetáculo. E acabámos. E quando eu tinha mais uma época de contrato, só que a minha lesão era muito grave. Eu disse, pá, cheguei ao pé do presidente, foi muito claro com ele. Disse: olha lá, presidente, que você quer-me fazer? Quero-me pagar e vou-me embora, porque isto, pá, não vou andar aqui. Não, vais ficar aqui e vais para adjunto do Bigon. Boa. Lá está, são coisas que a gente acabamos por Última pergunta. O que é que o Bigon de histórias de Maradona contava? Pá, era impossível dizer alguma coisa ao Maradona. Eu perguntei-lhe: como é que era Maradona? Maradona era um gênio. Dizia mesmo, era um gênio. A gente não dizia nada. Tu não te dizes nada ao Maradona. Se tu disseste que Maradona, tens que chegar aqui, já não era Maradona. Maradona era uma coisa que era: deixa-o. Claro. Deixa-o. Treino, deixa-o. Se quiser treinar, treina. Se não quiser, não treina. Deixa-o. Só temos que dizer: és um gênio. Só temos que dizer grazie. Que é o que ele dizia ao Maradona: grazie, Maradona. Grazie. Que piccolo. Eu disse: nada mesmo. Nada precisa ao Maradona. Olha, e eu, graças a ti também. É sempre um Por prazer. tudo, pá, que foi maravilhoso esta hora. É sempre E acabámos maravilhoso. em grande estilo com Maradona. Desculpa, mas É muito bom. é o tempo que temos. E já jogámos com acréscimos. É verdade. Mas é Já sempre se bom. levantou a placa. É sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado também. Nós, Sempre um prazer. senhoras Sempre e senhores, disponível. João Manuel Pinto. Voltaremos um dia, claro que sim. Claro que sim. Com os cuidados técnicos de Beatriz Pereira e Rui Glória. Um grande abraço. Até para a semana. rr.pt, YouTube e Spotify. Obrigado. Obrigado, João.